O Cicobi Paulista tem uma dica de como você pode economizar nessa Páscoa. Faça parte! Então nós estamos aqui com o chocolate ao leite derretido no micro-ondas. Nós colocamos cerca de 60 segundos. Ele vai ficar assim, nessa textura bem cremosa, bem pastosa, tá? Você derrete o chocolate aos poucos no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, para ele não queimar, tá? Então vai devagarzinho, derretendo, mexendo aos poucos, até ele chegar nessa textura, ó. Ele fica bem cremoso, tá vendo? Bem pastoso, ele não pode ficar muito líquido. Chegou nessa textura, se você tiver um termômetro em casa, você pode acompanhar, tá? Você pode colocar, ele vai estar mais ou menos em 45 graus. Essa é a temperatura ideal que o chocolate já vai estar derretido. Depois desse processo de derretimento, quando ele estiver assim bem pastoso, bem cremoso, você vai colocar ele numa bancada, num mármore, numa pedra que você tiver em casa, tá? Qualquer superfície que seja um pouco mais fria. Por fim, ele chega na temperatura ideal, que pra gente vai ser entre os 29, 28, 29 graus. Se você não tiver o termômetro em casa, não tem problema, tá? Porque você pode pegar, para você ter certeza que ele tá no ponto correto, você pega um pouquinho do chocolate e você coloca um pouquinho no seu corpo. Se ele tiver uma temperatura abaixo do que do seu corpo, ele já está no ponto ideal. A forminha que nós estamos usando hoje, ela é de 350 gramas. Então você pode procurar, tá? E aqui embaixo vai estar a quantidade. Então 350 gramas é o que nós estamos utilizando agora. Então a forminha, compre sempre essa que tem duas partes. Por quê? O seu chocolate vai ficar perfeito, todas as camadas perfeitas. Então nós vamos colocar agora. A forminha, ela tem uma marquinha dentro, então você coloca até completar. Porque se você encher muito, ele vai derramar depois. Então o ideal é você colocar só a quantidade da marquinha da forminha. Uma dica muito importante, tá? Não coloque o chocolate e já leve para a geladeira. É importante você dar leve batidinhas nele, porque observem que ele tá cheio de bolha de ar. Se você não tirar essas bolhas de ar, o seu chocolate vai ficar todo furado e vai ficar com uma aparência feia. Então você dê leve batidinhas assim, ó, até sair todas as bolinhas de ar. Depois que você tirar todas as bolinhas de ar, tá? Você vem aqui a parte plástico aqui e coloque a outra parte da forminha. Só dê algumas prensadinhas assim nele para que o chocolate vá se espalhando, se esparramando por toda a superfície da forminha. E aí o seu ovo vai ficar perfeito, sem nenhum furinho, sem nenhuma falha. Depois desse processo, você leve à geladeira. Se você puder, vire assim, deixe um pouquinho na bancada para que ele escorra bem, tá? E fique bem perfeitinho. Na geladeira ele vai ficar cerca de 10 a 15 minutinhos, é bem rapidinho. Agora nós vamos preparar o recheio. O recheio para esse chocolate nós vamos fazer hoje é o de leite ninho com Nutella. Primeiro, é muito importante vocês colocarem o leite condensado. Depois do leite condensado, nós vamos colocar o leite ninho. Por que que eu faço esse processo? Essa é uma dica bem importante, tá? Esse processo é para que o leite ninho se dissolva bem no leite condensado. Por quê? O leite condensado, ele é cremoso. Então, ele vai absorver melhor esse leite ninho. Se você colocar aqui já o creme de leite, esse leite em pó, esse leite ninho, ele vai ficar empelotado. Depois de misturado esse leite em pó, dele tá dissolvido no leite condensado, que é bem cremoso, nós vamos colocar uma lata de creme de leite, tá? Uma lata de creme de leite, pode ser o creme de leite de sua preferência, tá? Agora misture bem, é importante fazer todo esse processo misturando bem, tá? Todos os ingredientes.
Aqui é 1 colher de sopa de manteiga. Depois de tudo bem misturadinho, nós vamos levar ao fogo esse recheio. Ele vai ficar cerca de 15 a 20 minutinhos no fogo médio, tá? Não coloquem fogo alto para não queimar seu recheio. Então utilizem o fogo médio, mexa muito bem. O nosso recheio acabou de sair do fogo, tá? E a gente deixou ele esfriando um pouquinho, tá? Para ficar nessa textura bem cremosa, ó. Tá? Essa daqui é a casca que nós deixamos na geladeira por 15 minutinhos, ó. E ela ficou prontinha, olha como ela fica brilhosa, ó, tá vendo? O chocolate fica perfeitinho, sem furos, ó, sem mancha, tá vendo? Nós vamos montar aqui o leite ninho, que é o recheio que nós preparamos, com Nutella, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou utilizar uma manga de confeitar, tá? Com um bico. Se você não tiver esse equipamento em casa, você pode colocar com a colher mesmo, ó. Eu vou colocar o início com a colher só para vocês terem uma noção de como é fácil. É só você ir preenchendo essa casca de chocolate, tá? Com o seu recheio. Olha como é fácil. Então aqui nós vamos com o bico de confeitar terminar de preencher aqui, ó, todo o ovo, ó, as laterais, as bordas, tá? Aqui, como nós fizemos o recheio, então eu já enrolei alguns brigadeiros de leite ninho, passei ele aqui no leite em pó, ó, é só passar. Depois daquele processo pronto, você leva para a geladeira, ele vai ficar assim nessa textura bem firme, e aí você passa no leite em pó e ele fica com esse resultado. E agora nós vamos colocar Nutella. Aqui eu estou utilizando um saquinho, tá? Um saquinho, qualquer saquinho normal, plástico que você tenha em casa, tá? Que nunca tenha sido usado. E eu vou fazer um furinho aqui para sair um pouco dessa Nutella, tá? E aqui nós vamos fazendo toda a decoração com Nutella. E aqui a gente tem um ovo finalizado, depois vocês limpem, tá? As bordas, aqui o que sujarem, tá? E esse ovo está pronto. A Páscoa, ela não é só o chocolate, só o ovo. A Páscoa é muito mais. A essência da Páscoa é trazer a união, a colaboração para toda a família. O ovo e o chocolate veio apenas para acrescentar doçura para esse momento tão especial. O Cicobi Paulista deseja a todos vocês uma feliz Páscoa.